Lédio Carmona detona e afirma: Vasco não é bem-vindo no Maracanã. Léo Jardim abre o jogo sobre a partida contra o Melgar e desfalque importante contra o Vasco. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, nesta última hora, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, também importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela moral. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo clube do povo. Já quero falar algo importante, a preparação do Vasco para a partida contra o Melgar nesta quarta-feira, valendo pela Copa Sul-Americana, estreia da Sul-Americana. E nesse momento você vai acompanhando algumas imagens do treino, da preparação do Vasco no Estádio Municipal Sachaca, em Arequipa. O Vasco que tem um bom retrospecto contra os times peruanos. Na história, 16 partidas, 12 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 41 gols marcados e 19 gols sofridos. Então, com certeza amanhã a gente vai trazer toda a novidade de pré-jogo, preparação, como as equipes chegam, inclusive detalhes sobre a equipe do Melgar. O Vasco realizou essa última preparação, daqui a pouco a gente vai ter uma sonora com o Léo Jardim abrindo o jogo, falando um pouco mais sobre a altitude, um pouco que atrapalha a respiração, o rarefeito, mas o Vasco vai ter que passar por cima de tudo isso. É fundamental, é importante uma vitória fora de casa, é importante uma vitória na Copa Conmebol Sul-Americana, até porque o primeiro lugar se classifica, o segundo lugar vai para uma repescagem, nos playoffs, com o time que é eliminado, o terceiro lugar da Libertadores da América. Então é importante aí o Vasco buscar logo pontuar e ter no grupo G uma boa classificação. Bom, falar agora sobre ingressos que estão havendo, ainda um pouco sobre a Copa Sul-Americana. Os ingressos da partida contra Puerto Cabello e Vasco pela Copa Sul-Americana em São Januário. Abriram hoje os ingressos por volta de 2 horas. Arquibancada 120, VIP 150 e social 180. Inclusive, a Conmebol fez um anúncio errado na partida, no dia da partida. O Vasco e Porto Cabello vai se enfrentar na terça-feira, na próxima terça, dia 8 de abril, em São Januário, 9h30 da noite. A princípio, o jogo tinha sido divulgado pela Conmebol para quarta, dia 9. O jogo vai ser terça-feira, dia 8, 9h30 da noite. Claro, você pode acompanhar toda a emoção na tela do BTB Esportes. Então, já aí uma correção do anúncio, e a sequência de jogos. O Vasco enfrenta amanhã o Melgar, logo em seguida o Corinthians, no sábado. A gente vai estar acompanhando essa partida diretamente de Itaquera. Só trazer aqui a luz de volta, aqui, ó. Opa, volta a luz, pronto. Diretamente de Itaquera, a gente vai estar trazendo essa partida. Depois, na terça-feira, tem o Porto Cabello pela Sul-Americana, o Sport, depois o Ceará. Portanto, o Vasco vai estar viajando de um local para o outro em menos de 13 dias, Vão ser muitas viagens aí do Gigante da Colina. A gente vai estar acompanhando tudo isso. Olha, partida de sábado, desfalque importantíssimo na parte do Corinthians, O Corinthians pode vir com um time misto e é o seguinte, o Corinthians perde a princípio o Hugo Souza. O departamento médico divulgou, inclusive a ESPN trouxe essa informação. O goleiro tem suspeita de lesão muscular de grau 2 na coxa e é desfalque no elenco por aproximadamente um mês. Os novos exames ainda definirão com exatidão a condição do atleta. Além de trazer aqui a luz de volta, assim mesmo normal, além de Hugo Souza como desfalque, possivelmente teremos o desfalque do Garro, camisa 8 do Corinthians. Então,
Inclusive, o goleiro do Corinthians, né, o Donelli, foi o que levou aquele golaço do Sforza no Vasco 2-0 ano passado em São Januário. O Vasco venceu aquela partida, jogo importantíssimo, e agora o Vasco vai em Itaquera buscar também esse resultado positivo. Bom, a Vasco TV conversou com o goleiro Léo Jardim, que abriu o jogo, sobre a questão do rarefeito, sobre a expectativa da partida de amanhã. Nós vamos ouvir agora um pouco do goleiro Léo Jardim. A expectativa é muito boa, a gente espera que seja uma partida muito difícil, até pela questão da altitude. A gente conseguiu ali no treino sentir um pouco, né, essa diferença, e claro que foi importante também para a gente conseguir fazer um treinamento aqui para tentar se adaptar um pouco a isso, mas a gente está muito bem preparado, a gente conseguiu trabalhar bem esses dias todos que nós tivemos aí, para conseguir chegar aqui e fazer um grande jogo. Com relação à altitude, a gente sente bastante diferença na respiração, a gente tem mais dificuldade para conseguir puxar o ar, né, para conseguir puxar o oxigênio, e eu acho que, tecnicamente falando, a bola acaba ficando mais rápida, né, pelo o ar ser mais rarefeito, o jogo fica mais rápido, a bola fica mais rápida, principalmente para nós goleiros. A gente tem que estar bem atento, bem concentrado, porque qualquer chute acaba se tornando mais perigoso, porque a bola está muito mais rápida. Com relação à equipe do Melgar, a gente fez o nosso estudo, a nossa preparação, a gente assistiu aos vídeos que a gente recebeu, justamente para a gente conseguir chegar aqui. Por mais que a gente não tenha enfrentado eles em nenhuma oportunidade anterior, a gente, hoje em dia, com os vídeos, a gente consegue se preparar bem, e acredito que a nossa equipe está bem preparada para chegar amanhã e fazer um grande jogo. Aí, boa sorte aí pro Léo Jardim, grandes defesas, jogador importante demais para essa partida de amanhã. E agora também vamos ouvir o Lédio sobre toda a polêmica envolvendo Vasco e Flamengo em São Januário. A princípio, né, o Pedrinho enviou o ofício para aprovação. O BEP determina até a prova, desde que não seja com torcida única. O Vasco pede, a princípio, que seja com torcida única. Caso não, seja pelo menos 5% ali aberto para a torcida visitante, né? Cabe 10%, mas 5% é para dividir até a divisão do visitante com o mandante. O Flamengo até aprova o jogo em São Januário, desde que também não seja com torcida única. E corrigindo, o BEP tem essa questão que precisa resolver sobre ser com torcida única. Então há um imbróglio nessa situação, a gente vai aguardar a decisão daquilo que vai acontecer. E o Lédio detonou geral na situação, onde muitas das vezes o Vasco vai jogar no Maracanã e não se sente como mandante, não se sente bem-vindo. Detonou, a gente vai acompanhar a fala do Lédio Carmona. Agora eu queria entender o lado do Vasco. Eu conversei com o Pedrinho e eu tenho alguns argumentos aqui que até fazem entender um pouco a postura do Vasco. Primeiro eu vou perguntar para a mesa, vocês acham que o Vasco, há alguns anos, desde que o Maracanã virou um estádio da concessão da dupla Flamengo e Fluminense, que o Vasco é bem-vindo no Maracanã? Não. Eu acho que claramente hoje o Maracanã é o estádio do Flamengo e do Fluminense. Sim, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã. E é direito deles, inclusive. Sim, eles têm o direito eles são os donos do Maracanã, que o Maracanã também deixou de ser um estádio público. Esse negócio que é público no papel. Perfeito. Porque quando o Vasco quer jogar lá, ele não pode. Então o Vasco há anos tenta jogar 3 ou 4 vezes por ano no Maracanã, no máximo, e sempre leva não na cara, tem que ir lá pedir na justiça, batalhar na justiça para conseguir jogar no Maracanã. Normalmente consegue, mas é um desgaste para todo mundo. Inclusive para Flamengo e Fluminense. Então, dito isso, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã, eu não vejo obrigação do Vasco levar o jogo contra o Flamengo para o Maracanã, por mais que exista essa cultura. Porque se ele não pode jogar no Maracanã outros jogos, se são poucos os que ele pede para jogar, e esse ano, inclusive, ele não pediu para jogar nenhum no Maracanã, por que ele tem obrigação de levar, apesar da cultura carioca, que é sensacional, eu adoro, a obrigação de levar esse jogo para o Maracanã? O Pedrinho fala várias coisas. Ele diz, os jogadores querem jogar em São Januário, preferem jogar em São Januário. O torcedor do Vasco quer jogar em São Januário. Esse pode ser até o último Flamengo e Vasco nesse antigo São Januário, porque o estádio em algum momento vai entrar em obra.
Então e tem um outro detalhe, quando ele joga contra o Flamengo como mandante, como o Vasco nesse jogo vai ser mandante, o Flamengo recebe as taxas, os direitos lá comerciais, como ele sendo mandante, não o Vasco sendo mandante. E segundo o Pedrinho, quando ele joga com o Fluminense como mandante, o Fluminense permite que o Vasco receba as taxas como mandante, não como visitante. Então tem essa guerra comercial também no meio, ele argumenta por esse lado também. Então, eu acho que ele tem argumentos fortes para defender que o time que o clube tente levar o jogo para São Januário, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ele não vai conseguir. Talvez o BEP tenha até que é o policiamento tenha até alguma elasticidade nisso, mas eu acho que não vai passar e ele vai acabar tendo que jogar em outro estádio. Mas eu não vejo mais obrigação, diante de tudo que acontece nos últimos anos. Eu quero jogar no Maracanã, você não pode, o estádio é nosso. É público, não é público. Volto a dizer, deixou de ser público há muito tempo. Então, eu acho legítimo o direito dele de querer jogar em São Januário. Acho que não vai acontecer e a tendência é que ele leve o jogo para São Januário. Lamento que isso esteja acontecendo, mas de público o Maracanã não tem mais nada. E a partir do momento que o Maracanã não é mais público, é de 2 times, o Vasco não tem nenhuma obrigação de jogar no Maracanã. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua participação. Deixa o seu like, comenta, compartilha para geral. É o BTB Esporte sempre em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço.